Fala pessoal, bem-vindos à Academia de Xadrez AXS. Sou o mestre nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma curiosidade aí pra gente sobre o Faustino Ouro, né? Pra quem não sabe, o Faustino Ouro, ele tá tentando se tornar o grande mestre mais jovem da história, tá tentando quebrar esse recorde e ele tá tendo a última oportunidade. Ele tá jogando um torneio lá na Rússia e essa é a última chance dele se tornar grande mestre, né? Porém, ele tá tendo bastante azar no parceiramento. A gente vai dar uma olhadinha pra gente entender um pouquinho melhor, tá? Tem chance, mesmo que ele ganhe todas as rodadas ainda, de não se tornar grande mestre, tá? A gente vai dar uma olhada porque é o seguinte, ó. Um dos requisitos para ele se tornar grande mestre, ele precisa ter aqui, ó, um rate performance de 2.600, tá? Ele acabou de empatar a quinta rodada contra o jogador de 2.491, então acabou abaixando um pouquinho esse rate performance, tá? Porém, de todo jeito, ele ainda tem grande chance, tá? Caso ele ganhe todas, né? Ou, sei lá, empate duas e ganhe mais duas, muito provavelmente ele vai estar fazendo o rate performance aqui, tá? Só que o ponto principal não é o rate performance em si. O ponto é que mesmo ele ganhando todas, ele pode não conseguir o título devido à quantidade de russos que ele tem enfrentado no torneio, tá? Ó, se a gente for olhar aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, na quinta e na sexta rodada, que acabou de sair a sexta, ele ainda não jogou, ele caiu contra jogadores russos. Ou seja, já são 5 russos que ele vai enfrentar no torneio, né? É um torneio de 9 rodadas. Agora, eu vou mostrar o handbook da FIDE para vocês verem aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Então, aqui, ó, no handbook da FIDE, fala o seguinte, que para ele conseguir a norma, ele pode no máximo enfrentar 3/5 de oponentes da mesma federação que a dele. Ou seja, ele pode enfrentar no máximo 3/5 de argentinos. Mas eu acho que não tem nenhum outro argentino jogando. Isso aí não tem nenhum problema, não tem como ele perder por causa disso. O problema, galera, tá aqui, ó. Além dos jogadores da mesma federação que a dele, ele pode no máximo 2/3 dos oponentes podem ser de uma mesma federação. Ou seja, é um torneio de 9 rodadas, certo? 2/3 equivalem a 6 rodadas, certo? De 9, né? Então, ele pode no máximo enfrentar 6 russos. Se por algum acaso ele enfrentar, além da rodada que ele vai jogar amanhã, enfrentar mais 2 russos, ele vai estar ultrapassando os 6 jogadores. Ele vai para 7 jogadores. E com isso, galera, ele não consegue a norma, tá? Ele não consegue a norma. Então ele tem que torcer para ele não cair contra nenhum, para não cair mais nenhum russo, né? Evitar ao máximo. Vamos voltar lá pro Chess Results pra gente dar uma olhadinha, ó. Olha lá, ó, vamos ver, ó. Qual que é o problema? O problema é que tá lotado de russo, o torneio é na Rússia. Então, ó, se a gente ver aqui, ó, ele precisa ganhar também, então ele vai continuar ali no topo da tabela, né? Se a gente for olhar, olha lá, tem o Nepo, tem o Esipenko, Grishuk, o Pavel, deixa eu ver, tem esse Van, ele tá enfrentando agora, né? Ah, aqui, ó, esse Zansaram, não sei como é que pronuncia, esse Maxin aqui também, enfim. Então vocês estão vendo aqui, ó, que tem um monte de russo. Então, todos esses russos aqui ele não enfrentou, então ele tem chance de cair contra eles, tá? Então esse é o principal problema do Faustino Ouro. Além dele ganhar as partidas, ele vai precisar ganhar para poder manter o rate performance, mas ele não pode enfrentar 7 russos, tá? Então, pessoal, para o vídeo de hoje eu trouxe essa partida aqui para a gente analisar. Foi a terceira rodada, ele estava enfrentando a WGM aqui, Goltseva, certo? E a gente vai dar uma olhadinha na partida, como é que foi, tá? Ela jogou super bem a partida e acabou deixando escapar. Vamos lá dar uma olhadinha como é que foi. Bom, então aqui ela começou cavalo F3, D4. Aqui transpôs para um gambito da dama aceito, né? Muito provavelmente ele jogou porque ele sabe que ele precisa ganhar, né? Ele tem mais rate que ela, ele é mais forte que ela. Então ele precisava desequilibrar a posição, né? Então, para desequilibrar um pouco a estrutura, ele resolveu jogar a variante do gambito aceito, certo? Bom,
Aqui seguiu o roque, traz a torre para coluna aberta, B5, já podendo trazer o bispo aqui para B7, ao mesmo tempo que tira o bispo e incomoda o bispo, né? Então desenvolveu o bispo, A4, batendo aqui no peão de B5. Então C6, defendeu o peão, cavalo D2 desenvolvendo, cavalo D7 também. Cavalo B3, trazendo o cavalo podendo vir para A5 ou para C5. E também tentando controlar algum tipo de avanço das pretas. Dama B6, para preparar aqui o lance C5 e trazendo a dama aqui também defendendo o peão de B5, né? Bispo D2, e agora toma em A4, e agora ela faz o lance cavalo A5, né? Então o bispo veio para D2, protegeu A5, e bom, aqui o Faustino tirou o bispo, tá? Essa não foi a melhor opção, tá? Ele queria manter o par de bispo para tentar algum tipo de ataque, conseguir algum tipo de desequilíbrio, mas acabou não sendo tão bom, tá? Por quê? Aqui, ó, ele deveria fazer o lance C5, tá, galera? Brigando aqui pelo centro e incomodando aqui no ponto de D4, ao mesmo tempo que já abre essa diagonal, né? E mesmo que troque, ele simplesmente trocaria e depois de um lance como torre A4, por exemplo, ele poderia jogar torre FB8 e aí ele começa a jogar aqui pela ala da dama, tá? Por quê? Qual que é o problema? Não pode tomar esse peão em B2, tá, galera? Porque senão pode sobrar um torre B1, caindo o bispo ou até a dama que tá sem casa, né? Qual que é o problema? Depois que ele traz o bispo para C8, agora as brancas jogam E4. E aí ela tem total iniciativa aqui. Por quê? Olha como que tá aqui, ó. Tá mal desenvolvido esse bispo em C8, ele atrapalha a conexão das torres. E agora, ó, as brancas tá chegando com E5 muito rápido e pode começar a surgir um monte de tema aí de ataque. Então a posição começa a ficar perigosa aí para as pretas, tá? Então agora ele fez C5, tentando brigar pelo centro agora, mas agora já é um pouco tarde, porque depois de E5 atacou o cavalo, tirou o cavalo. Agora ela faz o lance dama E4, ameaçou o estilingue. Então ele jogou o lance G6, defendeu o mate, né? E agora ela traz o cavalo para C4. Esse lance é forte, tá, galera? Porque o cavalo tá um pouco fora de jogo em A5, então ele vem para C4, ele ataca a dama, ele defende o peão em B2 e o cavalo agora pode participar do ataque, vindo por E3 e podendo vir por D6 lá na frente, né? Bom, então dama B8 e agora bispo G5, né? Bom, nesse momento ele jogou rei G7 e não foi tão bom, tá, galera? A gente já vai ver o porquê. O melhor era capturar aqui o peão em D4. E por quê? Porque depois do lance dama H4, tentando trocar os bispos, né, de casas pretas, já que essas casas aqui, ó, estão tudo esburacadas, então ele quer tentar trocar o bispo, né? Ela quer tentar trocar o bispo. Agora ele teria bispo C5, ele teria essa casa pro bispo, né? Qual que é o problema? O problema de rei G7 é que depois do lance dama H4, agora o Faustino é forçado a trocar esse bispo. Não tem como defender, né? A gente ameaçou capturar. Se fizer um lance, por exemplo, como torre 8, aí eu posso jogar bispo por E7, depois de cavalo por E7, agora eu tenho um cavalo D6. E eu ataco a torre. Se a torre sair... Opa! Escapou aqui. Se a torre sair, nós vamos simplesmente capturar o cavalo, certo? Então por isso que nessa posição, o Faustino é obrigado a trocar os bispos. O problema é que depois que troca, agora ela tomou aqui, ameaçou mate, ele defendeu com H6, provavelmente ele viu essa ideia, aí ele achou que ia jogar H6, depois que o cavalo voltasse, ele teria uma posição sólida, né? Tá caindo o peão em D4, depois tá caindo o peão em E5. O problema é o seguinte, galera, nessa posição aqui, ó, tem um lance bispo G6, tá, galera? Bispo por G6. E esse é um lance muito, muito, muito forte, tá, galera? É muito difícil de defender aqui agora a posição. Por quê? Depois que o rei captura, se capturar de peão, simplesmente vai capturar em E6, depois toma a torre, é 2 por 1, porém é 2 peões mais o ataque, né? Então, depois de rei toma, agora, nesse momento, ela deixou escapar a vantagem jogando torre A3, tá? O melhor aqui, galera, era cavalo E4.
Por que que esse é o melhor lance? Por exemplo, só pra gente ilustrar a ameaça, né? Se jogar um lance como A5, por exemplo, agora sim traz a torre. Torre A3, aí vamos supor que desenvolva o bispo para B7, agora já tem torre G3, tá, galera? E depois do lance rei H7, agora cavalo G5. O rei é forçado a vir para E6, desculpa, para G8 e agora cavalo por E6. Se for para H8, simplesmente eu capturo aqui e tenho mate em 2, né? Então o rei vai lá para G8, agora cavalo por E6, cheque. Rei H7 defendendo o peão de H6 e agora torre G7. E quando o rei sai, tem checkmate aqui, certo? Então vamos voltar lá. Então depois de cavalo E4, a posição é muito difícil aqui, né? Se tentar tirar o rei, por exemplo, para H7, agora a gente pode fazer uma sequência parecida. Cavalo G5 e depois de rei G7, torre A3 agora. Se tentar fazer, por exemplo, F6, atacando o cavalo, simplesmente ele toma em E6, né? E aí, de novo, ele já vai ganhar o segundo peão e já vai recuperar no mínimo a torre aqui, né? E a posição realmente é muito difícil, né? E se tentar outro lance aqui, ó. Se tentar torre G8 para tentar fugir com o rei aqui por F8. Aí, de novo, agora sim, torre A3. O rei foge para H7. E agora a torre vem para F3, batendo no peão em F7. Agora F5, tentando evitar com que a torre chegue na sétima. Porém, depois de tomar aqui no en passant, a posição fica muito difícil, tá, galera? Porque a ameaça é F7 aqui, né? F7 e é muito difícil parar essa promoção aqui, porque tem muitas ideias de mates, né? Se torre F8, por exemplo, né? Então, por exemplo, se fizer um lance como bispo B7, depois de F7 a posição aqui vai colapsar, né? A gente tem cavalo D6 chegando, tem torre H3 para tomar aqui em H7. Então a posição fica realmente muito, muito difícil, né? Se tentar, por exemplo, torre G6 para tentar tomar aqui o peão de alguma forma, aí como eu falei, F7 e depois de bispo B7. Agora tem D8 promovendo para dama. E depois que o cavalo toma, agora tem cavalo E5. Ataca a torre. Agora dama E8 para tentar tomar de dama e devolver um pouco de material. Porém, depois de torre F7, aqui rei G8 e agora torre por B7 e já recuperou o bispo, né? E se tentar, por exemplo, torre G7, agora já tem ideias de cavalo G5, certo? Não pode tomar, tá tudo cravado. Depois que o rei sai, a gente pode tomar aqui em H6 e a posição é muito difícil, né? Porque se tomar aqui a torre, por exemplo, depois que o cavalo toma, agora eu tô ameaçando o mate, certo? Então aqui, galera, a adversária do Faustino deixou escapar o lance cavalo E4, né? Que seria ganhador aqui, tá? Então ela joga torre A3 e aqui o que aconteceu? Ela joga torre A3 e sacrifica a segunda peça, já sacrificou um bispo, agora sacrificou o cavalo. Porém, depois que toma, torre G3, F6, e aqui, muito provavelmente, o que ela não viu foi que depois que toma em F6, ele não precisa retomar, né? Porque senão tá caindo em G5. Agora, olha a dama vindo aqui, ó, pra casa de F4 e simplesmente defendendo tudo, tá, galera? E vai trocar a dama e tem 2 cavalos a mais, né? 2 peças a mais. Aqui nessa posição, o melhor não era nem tomar, o melhor era jogar cavalo D6 para bloquear essa passagem da dama, né? Agora sim eu tô ameaçando tomar e depois vim aqui, certo? E essa posição tá equilibrada, tá, galera? Porém, depois que toma em F6, muito provavelmente ela furou o dama F4. E aí aqui, depois que troca as damas, rei G5, defendeu o peão, G3, trocou, bispo B7, cavalo D6, bispo D5. Depois de torre C1, simplesmente cavalo E5, H4, rei volta, toma mais um peão,
Cavalo G5. Troca, troca. Tacou a torre, ganhou mais um peão e aqui abandonou, tá, galera? Por quê? Porque não tem mais o que fazer, né? São um cavalo e um bispo a mais. É muita vantagem, tá? É... O rei tá preso aqui, já tá surgindo um monte de temas de cheque, podendo vir duplo, enfim. E não tem mais como defender essa posição, tá? Então, aqui as brancas fizeram dois sacrifícios, né? O primeiro foi correto e o segundo ela acabou deixando passar a oportunidade, né? Bom, então se inscreva aí no canal, deixa o like, que eu vou estar trazendo aqui as novidades, conforme forem passando as rodadas, vou estar trazendo as partidas também, as partidas mais interessantes, para que a gente possa acompanhar aí e torcer que o Faustino consiga aí bater esse recorde aí, né? A gente está torcendo porque seria um jogador aqui da América do Sul, né? Por mais que tenha essa rivalidade entre Brasil e Argentina, né? No xadrez a gente não tem isso, né? Então a gente quer que ele consiga bater esse recorde aí, porque vai ser muito importante pro xadrez sul-americano, certo? Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado e até a próxima.